Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio dessa quarta temporada, o 18º. Vamos que vamos, né? Você já deve ter reparado que minha voz não tá muito boa. Essa semana eu fiquei com a garganta inflamada, mas vamos lá, não vou deixar de fazer o episódio, né? Se você ainda não tá acompanhando a gente, nos episódios semanais, fica aí mais uma vez o convite para você favoritar, adicionar o seu agregador de podcast para receber toda semana um conteúdo novo, tá? E essa semana eu vou falar sobre mais um tema que tem total relação com liderança, que é a negociação. E como os meus mentorados devem estar escutando esse episódio, sim, eu vou falar o que aconteceu na última sessão. Mentira, só uma brincadeira aqui. Se sobrar tempo eu conto a história. Mas uma das habilidades fundamentais de todo líder é saber negociar, seja com seu time, com o cliente, com o fornecedor, com o usuário, até mesmo com os seus pares ou outros líderes. E dentro desse escopo de negociação, eu vejo aí 8 pontos que eu acho que são importantíssimos para que você, como líder, esteja preparado para negociar. E eu vou aproveitar e trazer aqui cada um desses pontos falando um pouquinho do meu ponto de vista, tá? O primeiro deles é planejar o seu processo de negociação, ou seja, pensar nos seus argumentos, o que você quer levar como pontos para aquela discussão, conhecer os seus limites de negociação, ou seja, até onde você pode ceder e o que você quer pedir, conhecer o seu cliente ou o seu produto para que você possa levar ali os seus benefícios, para que você possa entender as necessidades reais, e aí o próximo ponto é exatamente esse, conhecer os reais objetivos dessa negociação. O que você quer sair dessa negociação? Você quer fazer uma compra, você quer vender um produto, você quer vender um serviço, você quer fechar um acordo com um parceiro. É muito importante você saber o seu real objetivo para que você se prepare melhor para essa negociação. E, obviamente, se preparar também para as objeções, né? Porque toda negociação sempre vai ter ali uma objeção, uma tentativa de criticar um ou outro lado de acordo com o que esteja sendo oferecido. Então, se for um produto, por exemplo, mas por que esse produto é melhor do que o de fulano? Qual o diferencial do seu produto? É sempre bom você estar ali pronto para responder a essas objeções. O segundo ponto é escolher uma técnica adequada para essa negociação. Eu trago aqui as duas mais usadas, né? Que é a negociação colaborativa, ou seja, aquela que trabalha a empatia, que mostra aí a vantagem que cada lado pode ter. É uma negociação no estilo ganha-ganha, né? Você está ali tentando vender o seu produto, o seu serviço, ou fechar um acordo, ou definir algo que deva ser feito, mas você está olhando no benefício mútuo, você está olhando de forma que os dois lados ganhem. E tem a negociação agressiva ou manipuladora, né? Que ela aí usa de gatilhos mentais, ela tenta forçar uma situação através de blefs, ela manipula através dos sentimentos, e é muito comum até em lojas que vendem produtos ter aí um pouco desse uso para tentar forçar ali uma venda, para fechar uma meta, enfim. E isso é mais comum, vamos dizer assim, no meio de vendas e não necessariamente num processo de liderança, tá? O terceiro ponto é procurar gerar empatia. Durante uma negociação, não pode ser considerado apenas o que está sendo dito pelo interlocutor. É normal que a linguagem corporal ela transmita aí um certo sentimento, um lado emocional dessa pessoa. Por isso que quando a gente fala de transmitir empatia, além da comunicação, além de entender o lado do outro, existe uma técnica também chamada de rapport, que é uma técnica de espelhamento, que ela visa fazer com que você use a seu favor questões que vão desde a postura corporal, ou seja, mimetizar a postura do seu concorrente ou do seu comprador, ou da pessoa com quem você está negociando, respeitar o tempo dela, usar o bom humor, pedir feedback sobre o que você está falando, eventualmente conhecer um pouco do seu lead, do seu cliente, do seu parceiro, para que você possa falar a mesma linguagem que ele. Isso tudo faz com que gere essa conexão, faz com que você tenha essa geração de empatia e que os dois lados se conectem de forma mais fácil. O quarto ponto é ser amigável, mas sem perder a objetividade, né? Ser amigável quer dizer que você tem que saber lidar naquele momento de forma sucinta, de forma educada, indo direto ao ponto, sem ficar com muitos rodeios, tratando com respeito, sem sombra de dúvida, o outro lado, sabendo defender firme aí o seu ponto de vista e com a sua convicção, mas tomando um grande cuidado, né, para não parecer prepotente, para não ser agressivo, porque às vezes é importante a gente saber dizer não
para algumas questões que podem aparecer numa negociação, mas sem ser prepotente. Aí entra, sim, obviamente, o momento de você trazer o seu racional, o porquê do seu não, mas evitar voltar atrás. Isso pode ser desde uma decisão até um desconto, numa venda, enfim. Tudo isso também pode ser utilizado. E como eu falei ali de uma das técnicas, que era a técnica agressiva de negociação, eu vou trazer aqui os gatilhos mentais que podem ser utilizados. Não necessariamente todos vão ser utilizados, e muito menos somente na técnica agressiva, mas é bom que você conheça para que você possa utilizar em algum momento aí durante uma negociação para te apoiar, né? Primeiro, né, o mais importante deles é o gatilho da escassez, que é quando você está ali apresentando uma escassez limitada do produto ou do tempo. Então, por exemplo, eu só tenho 3 desses livros aqui, ou a gente pode usar junto com ele o gatilho da urgência. Olha, eu tenho um prazo limitado, eu preciso tomar essa decisão até amanhã, eu preciso que isso seja resolvido, eu tenho um prazo curto, ou eu preciso dar esse retorno ainda hoje. Toda negociação ela vai acabar utilizando aí um gatilho ou outro, né? Autoridade é quando você tem uma autoridade representando ali. Então, por exemplo, eu estou vendendo uma caneta, eu posso falar, essa é a mesma caneta que o Elon Musk usa. Então isso gera ali uma autoridade, fala, nossa, essa caneta é importante. Ou quando você está vendendo um serviço seu, você pode usar a seu favor. Olha, eu já treinei mais de 10 mil pessoas, eu já realizei diversas palestras, enfim, coisas que você vai trazer aí para você uma certa autoridade. Prova social é quando outras pessoas veem ou têm o seu produto ou querem ter o seu produto. E aí, um exemplo muito comum eu estou ali olhando um restaurante para ir. Tem um que tem uma fila e tem outro que está vazio. Qual dos dois é o melhor? Obviamente você vai no que tem a fila, porque provavelmente você imagina que o serviço ou o alimento ali daquele restaurante é o melhor. Não necessariamente isso é uma verdade, nem isso funciona para todo mundo. Eu provavelmente iria no mais vazio porque eu vou comer mais rápido. Existe também o gatilho da reciprocidade, que é quando alguém recebe um valor, então você prestou algum serviço ou você entregou algum valor em algum momento anterior, essa pessoa ela se sente ali obrigada a retribuir, criando esse senso de comprometimento, de reciprocidade, né? De novidade é quando é algo novo, então você cria ali novidade, antecipação, você fala, semana que vem a gente vai ter uma novidade aqui, vai ter um lançamento, e aí você pode até juntar com outros gatilhos, mas só para as primeiras 5 pessoas, e vai ser só no dia tal. Então você pode concatenar esses gatilhos para transformar a sua oferta ali, seja uma oferta de um produto, de um serviço, ou uma própria negociação com um parceiro, de forma mais atraente, né? Outro ponto que pode ser utilizado são as histórias. Quando algo é apresentado na forma de história, a tendência do ser humano é criar um envolvimento emocional um pouco maior e se envolver naquela história, né? E achar aquilo mais interessante do que simplesmente apresentação de fatos e dados. E simplicidade, que o importante é que a gente saiba apresentar o que a gente estiver fazendo, ou saiba negociar de maneira simples. Às vezes a gente traz uma complexidade muito grande que desconecta com a outra pessoa. Não apenas ser simples, mas também falar a mesma linguagem do outro. Isso é muito importante. E pulando agora dos gatilhos mentais, tenha mais de uma proposta, né? É importante que quando você for negociar, você vai conhecer seus limites, você vai talvez conhecer os limites do seu par, da pessoa com quem você está negociando, você vai ter seus objetivos, mas também é bom que você tenha mais de uma proposta. E obviamente, mais que uma não quer dizer 20. Eventualmente você pode ter ali 2 ou 3 que são até pouco parecidas, para que você possa trazer ali mais de uma opção. Se você leva muitas opções, aí a gente entra na mesma regra do restaurante, né? Você tem um menu que tem 40 pratos, você vai levar muito mais tempo, talvez até você não decida pelo melhor prato ali naquele momento. Esteja preparado para desconstruir objeções. É muito comum que durante uma negociação, seja para efetivar uma compra, a maioria das pessoas, elas apresentam ali uma certa hesitação, elas às vezes até verbalizam em relação a isso, mas não tem como trazer um desconto, mas esse é o melhor produto, mas eu já vi do concorrente e ele é melhor, ou se queixa ali, mas não é exatamente, eu queria uma caneta, mas você só tem preta, tem como dar um desconto? É óbvio que podem aparecer ali objeções, e é sempre bom você estar preparado para desconstruir
essas objeções e conhecer as principais objeções que podem aparecer, para que quando elas surjam você já esteja preparado para responder. E o último item é entregue valor e não preço. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entrega valor, o valor é o que aquilo ali representa naquele momento, e o preço é o quanto a outra pessoa está disposta a pagar. Valor vamos dizer que não é necessariamente um valor financeiro. Vou dar um exemplo. Você tem, sei lá, tá numa ilha deserta e precisa de uma vacina. E só tem uma pessoa nessa ilha que tem uma vacina que pode vender para você. Essa vacina, se você tivesse no continente, provavelmente custaria ali R$50. Mas como ela está ali na ilha, eles estão vendendo a R$500. E o seu filho acabou de ser picado por uma serpente que você precisa ali de um soro, não é nenhuma vacina, de um soro antiofídico. Será que aquele soro vale realmente R$500? Naquele momento vale. Para você o valor dele é muito maior, porque ele representa salvar a vida do seu filho. Mas o preço dele, você vai estar disposto a pagar. Então, quando existe o seu valor é maior do que o seu preço, a pessoa vai estar disposta a pagar. Isso aí eu estou falando em uma questão de venda, né? Mas quando o que você está oferecendo é mais do que a expectativa do outro, numa negociação, é claro que essa pessoa vai estar disposta a aceitar. E esse é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção. E, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como o episódio ficou longo, eu não vou contar a história que aconteceu com meus mentorados, mas quem sabe para um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo esquema, curte, compartilha, me diz aí o que você achou desse conteúdo, se está sendo legal compartilhar um pouco desse conteúdo sobre liderança, e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.